e de Paulo Freire. Então, para começar, não, que o feriado já começou, mas para trazer esse novo momento do espaço, vou trazer uma palavra deles, que é o sentido da gente estar aqui hoje junto, que é de Paulo Freire. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de um outro modo. Então, para inspirar a gente nesse segundo momento, não combinamos antes. Quem vai falar primeiro é o Rudá ou é a Tânia? É o Rudá. É o Rudá? Nós já acordamos, né, Rudá? Sim, sim. Bom, boa noite. Então, Rudá, por favor. Boa noite, mais uma vez, para quem chegou depois. É um grande prazer nós temos aqui essa possibilidade de estar conversando sobre o pacto. Nós já somos 81 nesse grupo, até aqui. Eu só queria avisar que eu vou ter um problema daqui a pouco, porque eu vou apresentar um PowerPoint, e na hora que eu apresento, eu não consigo mais autorizar, eu que abri essa sala, autorizar mais gente para entrar. Então, se alguém começar a reclamar, Bruna, explica que dali a pouquinho nós vamos... Porque tem muita gente entrando aqui, ó. Agora mesmo tem uma pessoa pedindo autorização. Então, 2. Então, eu não sei se vocês ouvem um barulhinho. Sim. O mesmo que eu ouço? Pim, pim. Ah, estão ouvindo. Toda vez que apitar e eu estiver apresentando, é gente que quer entrar. Se aparecer o nome da pessoa na tela, anote para mim, por favor, para depois a gente explicar. Mas, então, é o seguinte, nós vamos... Ah, Jaqueline. Só um segundo, Jaqueline. Só um segundo. Vou então, passar para você. A Jaqueline está falando que pode apresentar. Só um segundinho. Seria ótimo, porque aí eu posso autorizar todo mundo. Vocês me perdoem, só um segundinho. Eu tenho que achar aqui. E se alguém entrar em contato com as pessoas que estão nessa sala, falando, gente, não estou conseguindo entrar, também está sendo transmitido pelo YouTube, pelo canal do Pacto Educativo Global lá, da BPEG. Então, dá para acompanhar por lá também. Agradecer, inclusive. Chegou aí para você? Chegou para você, Jaqueline? Sim, ótimo. Ufa. Então, se você puder apresentar, aí para mim facilita, porque eu posso autorizar todo mundo que pedir para entrar. Deixa eu aproveitar, então, e fazer uma breve apresentação. Eu espero que todas estejam informados sobre o pacto, mas para quem ainda não tem muita clareza, o Pacto Educativo Global é um chamamento mundial feito pelo Papa Francisco em setembro, há 2 anos atrás, de 2019. Ele, depois que ele publicou a encíclica Laudato Si, ele logo em seguida, ele faz 2 chamamentos mundiais, 2 movimentos mundiais, um pela mudança da economia, uma economia que respeite a natureza, as pessoas, que não destrua, que não seja competitiva, que se chama Economia de Francisco, que aqui no Brasil nós nomeamos de Economia de Francisco e Clara. E logo em seguida ele apresentou uma nova proposta, em setembro, como eu disse para vocês, que é o Pacto Educativo Global. O Pacto Educativo Global tem como eixos a educação pela paz, uma educação do encontro. Ele cita, inclusive, no chamamento, um provérbio africano que fala para educar uma criança é preciso de uma aldeia inteira. Então ele fala dessa aldeia, que é o pacto. Uma educação que respeite a diferença e a pluralidade, e uma educação que
desenvolva o respeito e o cuidado consigo, com os outros, com a natureza. O Papa inicialmente pensou de se promover um encontro mundial em Roma, no final do ano passado, se eu não me engano, outubro, novembro, principalmente, ou além de todas as organizações educacionais, militantes da área, educadores, profissionais, ele queria convidar ministros da educação do mundo todo, primeiros ministros, porque ele acha que o pacto não pode ser entre pessoas que já militam pela educação, mas tem que ser também com gestores, com autoridades públicas para convencê-los, a partir do pacto, que a educação precisa mudar. A partir daí, nós no Brasil fomos procurados pela Fundação Escolas Ocorrentes, que é uma fundação criada pelo Papa Francisco, antes dele ser Papa, lá na Argentina. Os argentinos vieram para o Brasil e pediram para que a gente organizasse o Pacto Educativo Global aqui no Brasil. E nós, então, num primeiro momento, 6 entidades, o Instituto Cultiva, que eu presido, mais o Instituto Paulo Freire, o Conselho de Educação Popular para a América Latina e Caribe, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a POESP, a LANA, e o Instituto Casa Comum, de São Paulo. Nós iniciamos a organização do Pacto no Brasil, e a primeira ação que nós fizemos foi um encontro nacional em São Paulo, na sede do Sinesp. Para quem não conhece, é o sindicato de todos os diretores de escolas municipais e especialistas da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. São Paulo não tem eleição de diretor. Diretor de escola é carreira na cidade de São Paulo. É concurso público. E por isso tem um sindicato de diretor. Nós fizemos uma reunião com 60 entidades, eu vou arredondar aqui os números, entre elas a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, a ANEC, né, que é a Associação Nacional de Escolas Católicas, que envolve também as PUCs, federações evangélicas progressistas ou de esquerda, rabinos progressistas do Brasil, Mães de Santo, Movimento Negro Unificado, Movimento Pedagógico, Nacional Pedagógico Hip Hop. Foi uma festa assim, grandes sindicatos, universidades, a UENG aqui de Minas esteve presente, o Simpro de Minas também esteve presente, ou seja, foi realmente uma articulação que começa muito forte, e dessa articulação nós criamos alguns grupos, além daquele grupo coordenador inicial de 6 entidades, que foi se ampliando. Nós criamos um GT de comunicação, um GT de articulação política e um GT de metodologia, e mais tarde nós criamos um GT de eventos. E a partir daí, a primeira ação é o que eu vou apresentar aqui agora, e que foi a elaboração de um documento que eu peço que quem vai apresentar, que é mesmo que a Jaqueline. Jaqueline, está com alguma dificuldade? Eu não consegui ver porque... está passando. Tá ok. Que é esse PowerPoint que vai aparecer aí. Isso. Esse PowerPoint tem 11 slides com essa capa. Eu vou apresentar, então, os 5 primeiros, saindo dessa capa, e a Tânia, professora Tânia, presidente do Conselho Regional de Economia de Minas, da PUC de Minas, professora de Economia da PUC de Minas, e presidente da DPUC, ela vai terminar a apresentação com os outros 5 slides, tá bom? Jaqueline, por favor, dá para você colocar o próximo slide? Bom, o documento, na verdade, ele tem esse título geral, Pacto Educativo Global do Brasil. Essa aí é uma ilustração, como vocês estão vendo, do Paulo Freire, plantando a gente, né? Eu espero que seja a gente. E a ideia
é que quem fez essa ilustração e diagramou foi uma premiada internacionalmente ilustradora mineira chamada Mariângela Haddad, e o tema da publicação que nós divulgamos em fevereiro desse ano, nós fizemos o lançamento com várias entidades nacionais. O tema é a educação no pós-pandemia e na pandemia. Essa é a base. Vocês estão vendo que foram 21 pessoas que colocaram a mão nesse texto, 6 colaboradores e 58 entidades assinaram esse documento sobre educação na pandemia e pós-pandemia. Vamos para a próxima, então. Aqui estão os capítulos desse documento. Para quem ainda não teve acesso a ele, nós depois podemos mandar o link, ou o próprio documento. Então, eu inicio com a mensagem do papo, que cria... Quando eu começo a gaguejar, gente, é porque tem alguém querendo entrar, aí eu não sei se eu clico ou falo, mas tem a mensagem do Papa, quando ele lança em setembro a ideia do pacto, em seguida uma apresentação do porquê esse documento no Brasil, a ideia da educação humanizadora e emancipadora, né? Então, esse é um dos motes do pacto, o cenário da educação brasileira em tempos de pandemia, as possibilidades do ensino remoto, nós fazemos uma discussão sobre o que é ensino remoto, as propostas emancipadoras de educação pós-pandemia, há uma finalização, uma conclusão e a referência. Vamos para o próximo, então. Na apresentação, nós tentamos fazer uma pequena digressão, dizendo basicamente, primeiro retomando a ideia de uma aldeia da educação, que é a ideia central do Papa. Quando nós estamos falando de uma aldeia, a tradução para nós, claro, nós vamos enviar os slides, sim, e nós não pensamos em certificação, porque isso é uma reunião, não é um curso. Mas a ideia é que a gente, com essa ideia de aldeia, nós estamos falando de um grande guarda-chuva. A ideia é o seguinte, desde que a entidade concorde com essa linha bem geral de uma educação do cuidado, do respeito à diferença, das pessoas, da forma dela se expor, uma educação humanista e pela paz, desde que concorde, todos estarão convidados para ingressar embaixo desse guarda-chuva, que é o pacto. Essa que é a aldeia de diálogo. Evidentemente que aquelas pessoas que não defendem a inclusão, que defendem a exclusão pelo comportamento, pela religião, eles não entram, que querem dilapidar a natureza, que querem destruir os outros, que querem implantar uma concorrência educacional para o sucesso individual, que não estão criando uma aldeia, não estão criando, portanto, uma comunhão educacional, evidentemente que essas pessoas não têm muito lugar nesse guarda-chuva. É só isso que delimita. Portanto, nós não estamos preocupados com a religião, não estamos preocupados com o partido, não estamos preocupados... Nós estamos preocupados com a construção de uma aldeia, de uma comunhão, que o Papa o tempo inteiro fala, que é, no fundo, um encontro das pessoas e com o mundo. A segunda questão que nos pauta é essa ideia de que a educação ela tem como objetivo o fortalecimento da cidadania. O que significa isso? Em primeiro lugar, lembrando o que significa educação. Quando a gente diz que uma pessoa educada, nós não estamos dizendo que ela leu tudo que o Einstein escreveu. Nós estamos dizendo que é uma pessoa que respeita o outro, né, que ela sabe conviver. Portanto, o principal papel da educação é a construção da convivência. Mas a convivência é para quê? Como um ato simplesmente ético, que já seria muito, evidentemente? Não, é porque nós não nascemos humanos. Nós nos tornamos humanos. E por que nós não nascemos humanos? Porque nós temos a inteligência. E nós temos a capacidade de planejar as ações. E nós temos a capacidade, através da linguagem, de nos projetar no futuro. Ou seja, vamos pegar o Papa.
o Papa, quando ele diz que ele é cristão, eu tenho a impressão, pelo que eu li da vida dele, que ele não conheceu Jesus Cristo. Como é que ele então fala que ele é cristão? Porque ele conheceu através da linguagem. Então isso significa o quê? Que se eu não leio, que se eu não ouço música, se eu não vou ao teatro, que se eu não vejo artes plásticas, eu sou menos humano, porque eu estou menos em contato com a memória dos outros, com a memória daqueles que formam a humanidade. Justamente o contrário, aquele que mergulha na leitura de textos, como dizia o Bartolomeu Queiroz, poeta, ele dizia assim, quem escreve subtrai algo da sua vida para o outro, e quem lê soma algo da vida do outro que escreveu na sua vida. Essa troca matemática é o que define o estudo para ser educado. Portanto, a gente não estuda para fazer concurso. Pode ser que o Dallagnol tenha imaginado isso, mas a gente não estuda para fazer concurso. A gente estuda para aprender com a vida do outro, com a experiência, com as hipóteses do outro. Então, essa é a ideia da gente, então, através da leitura e do mergulho na experiência coletiva, a gente mergulha na humanidade e se constrói como humanos. Sem isso, nós somos o quê? Eu seria um ermitão e eu só pensaria comigo mesmo. Isso não é humanidade. E isso é antiético. A ética é o respeito à espécie, da qual nós fazemos parte. Então, a nossa questão central aqui é pensarmos uma educação que que coloque as pessoas em contato com a aventura humana e que gere a cidadania como aquela pessoa, cidadania, no caso, são humanos que se preocupam com o coletivo. Vocês lembram que os gregos usavam a palavra político para nomear aquelas pessoas que se preocupavam com a polis, né? Com a cidade. O que eu não sei se vocês sabem é que em grego o contrário de político é idiota. Idiota é a pessoa que só se preocupa consigo. A ideia da educação que o Papa tanto prega é a ideia dessa aldeia que cuida de todos. E, evidentemente, só para citar o Paulo Freire aqui, senão eu ia levar um beliscão daqui a pouco, da coordenação da Bruna, lembrar que o Paulo Freire dizia o objetivo central da educação é gerar autonomia. A autonomia do outro não significa liberdade total do outro. Isso é uma confusão brasileira. Já dizem que abaixo da linha do Equador tudo pode, né? Mas na educação é bom a gente lembrar que autonomia significa auto, eu mesmo, norma. Eu mesmo normatizo a minha vida. Não é eu fazer o que eu quero. É eu me colocar na sociedade e falar qual é o meu papel. Isso significa que em determinado momento eu vou me controlar. Eu quero ter 3 helicópteros, um para ir até o trabalho, outro só para voltar para minha casa. Só que eu não vou ter. E eu não vou chorar. Nem vou ficar matando todo mundo. Eu vou viver assim. É isso que é a construção da autonomia. Que nós estamos perdendo o eixo totalmente porque a gente tem uma educação brasileira hoje que é calcada no sucesso individual. O sucesso individual significa pisar na vida de alguém. Sem dúvida nenhuma. Porque ao fazer um concurso eu vou passar na frente de alguém. Isso não é projeto de humanidade. Isso é projeto do mercado. E, finalmente, o texto na apresentação fala da estrutura da educação social e da educação brasileira. Aqui eu vou citar um ou outro dado, só muito rapidamente, lembrando que nós somos o 12ª maior riqueza do mundo, é o 12º PIB do mundo, em 200 países. Francineide, você, por favor, derrubou a nossa apresentação aqui. Tudo bem, ó, a Francineide não vai receber certificado, ninguém vai, mas ela não vai mesmo. Mas vamos lá. O que diz a Francineide, de novo, Francineide. Então se apresenta, Francineide, por favor. Mas vamos lá, gente. Bom, eu sou filho italiano, viu, gente? Filho italiano não deixa passar.
A gente tem que ser sarcástico, senão não dorme direito. Mas vamos lá. O que eu estava falando é que nós somos a 12º PIB de 200 países do mundo, mas nós somos, segundo a ONU, o 7º país do mundo em desigualdade social. Eu costumo falar que você ser muito desigual num país pobre já é impactante. Mas você ter um país muito desigual num país rico como o nosso, isso é humilhante, é demolidor. Então, o que eu gostaria de estar dizendo para vocês é que nós temos que pensar uma concepção de educação no Brasil que diminua essa desigualdade, diminua essa diferença de vida, mas que, além disso, parta dessa realidade. Eu não posso, obviamente, pensar, por exemplo, nesse momento, ensino remoto, com o uso de acesso a plataformas virtuais, se pelo menos 30% das nossas crianças, adolescentes e jovens não conseguem acessar essas plataformas. Ou seja, ao usar essa plataforma, imediatamente, nesse momento, eu já excluo 30%. Outros 20% têm dificuldades de acessar por diversos motivos. Um deles é que os pais trabalham e eles ficam com os vizinhos ou parentes, ou quando estão em casa, os pais não conseguem acompanhar porque estão trabalhando em computadores. Ou seja, nós temos metade dos estudantes do Brasil matriculados que estão completamente abandonados. Nós temos a obrigação de pensar como enfrentar esse dilema, a gente não voltar à aula presencial nesse momento escandaloso de mortes e infectados. Só para lembrar, o dado da Fiocruz, o indicador da Fiocruz para a volta à aula presencial é quando nós atingirmos um caso novo de infectado por dia a cada 100 mil habitantes. São Paulo está com 20 vezes esse dado, esse indicador. Então, nós não temos como retornar. Mas, ao mesmo tempo que a gente não tem como retornar à aula presencial, não dá para dizer que o ensino remoto está educando nossas crianças. Então, nós temos a obrigação no pacto a achar uma solução. Jaqueline, se não der, eu vou apresentando aqui. Você tem como apresentar de novo? Ótimo. Então, o próximo, Jaqueline, por favor. Pronto. Finalmente, o documento entra numa discussão sobre como que nós temos uma série de práticas educacionais que eles já acontecem nem sempre no ensino regular, mas que nós não estamos sistematizando e que são experiências avançadas. Nós temos o caso, por exemplo, das escolas família agrícola, com a concepção de pedagogia da alternância, na Zona da Mata, Jequitinhonha, em algumas cidades do Sul Mineiro. Nós temos as experiências dos institutos federais, que desenvolvem uma série de práticas inovadoras, que nós não refletimos sobre elas. Nós temos experiências, inclusive em outros estados, como é a experiência do currículo alternativo do MOC da Bahia, que é o movimento de organização comunitária da Bahia, principalmente no sul da Bahia. Nós temos experiências importantíssimas de organização do sistema educacional, que vai até a casa das famílias, ao invés das famílias virem até a escola. São educadores que vão até a casa, como é o caso das comunidades educadoras, que estão sendo implantadas agora em Belo Horizonte. Enfim, nós temos muitas experiências, seja no sistema regular ou fora, que não estão sendo valorizadas e discutidas nas universidades, por exemplo, só quando tem um núcleo avançado de educadores, mas não é uma experiência institucional. Nós temos a educação quilombola, a educação feminina, nós temos educação sindical, nós temos educação
né, de movimentos sociais como o MST, Movimento de Atingidos por Barragem, das pastorais sociais, e nós não estamos fazendo um levantamento, um estudo importante e significativo dessas experiências. Todas experiências de organização para a autonomia e para a cidadania ativa. A segunda questão é a educação em direitos humanos. Nós temos que reafirmar a ideia de que se nós somos contra o direito humano, nós somos contra a espécie. Isso tem que ficar claro. Não existe possibilidade de humanidade sem direito. Vamos só lembrar aqui o conceito básico da ideia de direito. A necessidade é individual. Eu tenho necessidade de água, de comida. O interesse é grupal. Eu preciso que asfalte a minha rua. O direito é universal. Não existe meu direito. Se é teu direito, é de todos os humanos. Se eu falo a casa é um direito, quer dizer que aqueles que moram em situação de rua, ou eles moram porque eles querem, ou porque nós destruímos a cidadania, a possibilidade de cidadania dessas pessoas. Se eu digo que educação é um direito, significa que quem está fora da escola, não está estudando, ela tem a sua cidadania conspurcada. Alguém roubou a cidadania dela. Portanto, se alguém fala que é contra direito humano, ele está jogando água no moinho do nazismo, do fascismo. Isso tem que ficar claro. Nós abaixamos a cabeça nas últimas décadas. Nós temos que voltar a falar, se você é contra o direito humano, você é uma pessoa que é contra a humanidade. Você é uma pessoa contra qualquer possibilidade de convivência na nossa espécie. Você é antiético. Nós temos que jogar cada vez mais pesado para isso, e a educação é o espaço, digamos, privilegiado das experiências de cidadania e de direitos humanos. É na sala de aula, são nos espaços no campo, nos sindicatos, que nós vamos estar discutindo o que é um direito que o faz não só humano, mas que o faz cidadão. Um daqueles que tem a possibilidade de definir as políticas públicas do local do território onde ele vive. Isso que é direito humano político. Finalmente, a ideia da retomada dos conceitos da educação popular, social e comunitária, que repense as relações étnico-raciais, as relações de gênero. Por quê? Porque o Papa fala da tolerância, da convivência, do respeito à pluralidade e às diferenças. Lembrando, nós somos diferentes, mas nós não precisamos ser desiguais. E aí isso significa que a gente está pensando e nos transportando para uma das falas mais importantes do apóstolo Paulo, quando ele fala, chega o momento de nós construirmos a unidade na diversidade. É isso que o Papa está propondo, que a gente respeite as diferenças, mas construa a igualdade e a unidade da espécie. Essa é a luta pelo direito humano. Esses são os princípios iniciais do texto. Agora eu passo para a Tânia, que ela vai ficar com a parte mais difícil. Obrigado. Sempre. Mas é isso aí. A gente queria assim, o tipo de coisa. Olá. Ele tem que descobrir isso, se é que vai descobrir isso. Estamos ouvindo, Tânia. Tudo bem? É porque deu um eco aqui, porque está um barulho. Tem alguém que está com o som aberto, mas estamos ouvindo. Então, assim, nós estamos seguindo, né, essa questão aí posta pelo Rudá, que caímos aqui nesse cenário tortuoso, que é do pesadelo e o abalo escolar, né? É a partir desse lugar, Rudá, que eu devo continuar a falar? Isso, a partir desse slide, é quando a gente começa a falar da pandemia, o pesadelo. Exatamente. Então, essa situação, né? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer por estar aqui com vocês
por estar podendo discutir com vocês num momento de extrema dor, né, para a nossa sociedade, para os nossos velhos, para os nossos jovens e para nossas crianças. E também com essa questão posta aí do retorno às aulas, né? Inclusive na educação infantil. Então, é um momento de extremo abalo, né? Não só escolar, mas abalo da sociedade que a gente vive, né? Então, nesse sentido, eu gostaria de dizer que as reuniões que fizemos em torno desse tema, no início, né, Rudá, a gente não esperava que a pandemia chegasse a ceifar tantas vidas. A gente tinha uma certa esperança que haveria condições que a nossa sociedade pudesse dar respostas, né? E o que a gente assiste é exatamente um esforço muito grande de um segmento social e uma desconstrução do outro lado, né? Provocando o abalo no mundo escolar e provocando o abalo na vida dos brasileiros, né? E refletindo aí nesse número de mortes. Então, eu gostaria, primeiro, de chamar isso de pesadelo mesmo, um pesadelo sem fim, né? Então, agora, qual que é o reflexo desse pesadelo para o universo da escola? Ele é um reflexo desigual, como é tal qual a desigualdade na nossa sociedade. Você tem parcelas da população que continuam assistindo aula, que remotamente, que tem acesso à tecnologia, que consegue acompanhar e se formar, porque já teve toda uma condição anterior que lhe permite isso. Você tem muitos jovens e crianças que não é que não estão só deixaram de ir à escola, mas estão com fome. Então, esse eu acho que é um cenário que nos abala também, porque esse cenário da fome e associar a escola como lugar onde que a criança vai comer, ou o adolescente, é uma realidade que a gente tinha pensado, que a gente tinha ultrapassado, que a gente tinha vencido. Pois não, nós voltamos a esse ponto, né? E a gente vê hoje mais de 12 milhões de pessoas em condição extremamente miserável e em torno de mais de 30 milhões na pobreza, né? Então, esse quadro é um pesadelo que a gente não queria vivenciar e certamente que esses jovens e essas crianças dessas famílias não estão indo à escola. Então, esse é um cenário extremamente desolador, realmente, né? Então, esse abalo, eu acho que é um abalo que é no âmbito institucional da escola, é no âmbito da família e é no emprego também, né? O número de desempregados cresce, o mercado formal de trabalho também perde gente, então a gente tem um cenário, eu não posso dizer que ele é apocalíptico, né, Rudá? Mas ele é um cenário que pode gerar, sim, um desalento muito grande. E é nesse sentido, eu acho que o pacto ele vem trazer algumas questões que eu acho que são importantes. A primeira questão que eu gostaria de ressaltar seria a questão das novas possibilidades, né, do ensino remoto. Nós discutimos muito essa questão no GT de aprendizagem, né, que eu não sei se o Rudá não mencionou, mas temos esse GT também de aprendizagem, onde que a gente discutiu amplamente como que seriam as alternativas para que você criasse condições efetivas para que o ensino remoto, né, pudesse ser uma alternativa também para as famílias que não têm acesso nem à tecnologia. Em quais circunstâncias que isso daria, né? Então, a gente está lidando também com um tipo de família que deixa de ser aquela família que não tem acesso a nenhum tipo de tecnologia e a nenhum tipo de ajuda ou renda, tá? Ajuda não, tá, gente? Alguma contribuição via transferência de renda, que inclusive é legítima, é de direito, né? Então, a gente observa que as novas possibilidades do ensino remoto, elas não têm necessariamente que ser banidas do ensino, né? Seja do ensino a nível fundamental, médio ou superior, né? Eu sou professora da PUC Minas e desde o início da pandemia que eu estou dando aula. Nossos alunos
tem aula normalmente pela via remota. É diferente? É. Mas ninguém deixou de estudar. Todo mundo tem acesso. E quem não teve acesso a máquinas, equipamentos, criou-se alguma condição para que tivesse, né? Então, agora, o que a gente assiste nas escolas públicas? Não assistimos a mesma coisa, né? Aqui em Brumadinho, onde que estou residindo atualmente, as crianças elas estão indo à escola e vai uma semana para outra semana, né? Mas ninguém tem acesso ao ensino remoto. Então, os pais têm que ir lá levar uma caderneta para a professora preencher, entrar numa fila, né? Então, você vê toda uma questão, inclusive, do controle da contaminação também não está ocorrendo. Então, ou então a criança fica totalmente abandonada à sua própria sorte na casa, na família, né? Que, na maioria das vezes, também não tem condição de ensinar o filho. Então, essa discussão do ensino remoto, ela não pode ser vista como uma solução para todos os problemas da educação, principalmente a educação pública. Mas o nosso grupo também refletiu, e a própria publicação também reflete isso, a necessidade de você desenvolver novas possibilidades de acesso através do ensino remoto, não só no período da pandemia, mas inclusive no período da pandemia. Mas, ao mesmo tempo, é preciso também criar condições efetivas para que a família possa se organizar. E nesse aspecto, gostaria que passasse para o outro slide, por favor. É possível? Aqui. Nesse aspecto, né, a gente discutiu que é necessário, sim, reorganizar o espaço da escola, né, e criar múltiplos espaços de aprendizagem. E aí eu penso o seguinte, igual nós estamos aqui agora, refletindo, né, com mais de 100 participantes, num espaço novo, que antes a gente teria que se distanciar das nossas casas, deslocar, ir para uma área, um espaço presencial, mas hoje nós estamos aqui, a gente está reinventando espaços, a gente está criando novos territórios, né? E esse tempo de aprendizagem que nós estamos tendo aqui, né, tanto eu quanto vocês, nessa troca, certamente que a escola também poderia se apropriar disso. Ela poderia, inclusive, sair das organizações muito burocráticas que a escola, às vezes, se coloca, né, nesse espaço burocrático e hierarquizado que distancia da sociedade. Isso é uma crítica que você pode ver também, né? A escola distante da sociedade. Agora, quando você pensa em espaços e tempos que podem ser compartilhados, você pode reorganizar tanto o processo de aprendizagem, quanto também o acesso, né? Então, agora, eu pergunto para vocês, se você está trabalhando agora com crianças no fundamental, né, ou mesmo nas MEIs, qual que é a condição efetiva que se tem para retornar às aulas? Porque aí a pessoa pensa que retornar às aulas, as crianças vão lá para dentro, mas se esqueceu que tem toda uma estrutura social que mantém a escola, né? Qual que é a proteção que se está dando à sociedade? Isso é crítico, né? Então, agora, qual que é a outra questão que eu gostaria de ressaltar? A reação da sociedade, parte da sociedade, que vê a escola como depósito de criança para os pais poderem trabalhar. Isso é uma realidade no Brasil, né? E nós discutimos muito isso no pacto. Se não ter uma condição efetiva para que as famílias se organizem, né? Para que efetivamente você possa dar seguridade social para essas famílias, para inclusive os pais não acharem normal colocar os filhos na escola para eles poderem trabalhar, mesmo no período pandêmico, comprometendo a vida deles, dos filhos dos nossos filhos, dos nossos netos, né, das esposas, né, de toda a família humana, né, porque se a gente não controla a pandemia, a gente está aumentando a mortandade para o futuro, né? Então, nesse sentido, eu entendo que
essa aprendizagem está sendo muito dolorosa, mas eu espero que nós possamos refletir sobre ela. E sem vacina, como diz a Vandelice, nem pensar, mas tem muita escola voltando, né? Pessoas fazendo claque aí para poder voltar à escola, as crianças podem ser colocadas na frente como bucha de canhão, desculpa a palavra, mas é essa a verdade, né? Como se elas não fossem ficar doentes, se elas não pudessem ser contaminadas. Agora, qual que é o interesse? Gente, o interesse é econômico, ou ele é político, mas ele não é estratégico para garantir o que o Rodar bem disse, o direito humano, o direito à vida e à dignidade, né? Nesse sentido, eu gostaria de reafirmar, né, que a reorganização da escola passa pela reorganização da sociedade e de seus valores, não é isso? Depois eu gostaria de destacar a questão da valorização da carreira e da formação docente. A gente observa que, a cada vez mais, os professores vão sendo coibidos, né, a ter uma jornada mais extensa, né, principalmente no período da pandemia. A questão da formação vai sendo considerada algo que vai sendo induzido sem uma programação, principalmente em decorrência desse momento que estamos vivendo, né? E quem está em sala de aula, remota, sabe muito bem qual que é o reflexo disso na nossa formação e na nossa capacitação. Porque nenhum de nós foi capacitado automaticamente para ir para o ensino remoto. Nós tivemos que nos adaptar no processo. Em nenhum momento nós tivemos um assessoramento para lidar com esse espaço, né, que dá interação com nossos alunos. Não tivemos também nenhuma proposta de aumento dos salários em função do aumento do custo de manutenção da atividade. Isso foi transferido para o professor. Então, nesse sentido, nós vamos ver que a valorização da carreira do docente e também o resgate do papel dele foi colocado em xeque, inclusive, por aqueles que querem o retorno às aulas por uma questão ideológica, porque negam a pandemia. Começaram a questionar os professores, né? E vão para a rua questionar os professores. Então, nesse sentido, eu acho que caberia também, no pacto educativo, né, a gente discute essa questão, não só da valorização da carreira, mas do fortalecimento, né, dos mecanismos democráticos. Porque se nós abrirmos mão disso, vai acontecer o contrário que muita gente está escrevendo aqui. Nós vamos, mesmo sem ter vacinado, mesmo sem ter acesso e segurança, temos que voltar às aulas, né? Então, nesse sentido, eu acho extremamente relevante nós estarmos discutindo essa questão a partir, né, e aí gostaria de ressaltar aí, a partir de uma perspectiva comunitária, né? Então, e aí eu gostaria de fazer uma junção, tá? Vou sair um pouquinho desse último item aqui, mas eu gostaria de associar essa discussão à teoria da economia de Francisco, né, e à busca do bem comum. Então, porque a educação em si, né, ela é um bem, é um direito humano, mas ela também é um bem comum, né? Então, nesse sentido, resgatar, né, não só uma relação comercial, mercantil da educação, mas ela como um bem comum que produz bem comum, não que produz desigualdade e injustiça, né, e morte. Isso é terrível falar isso, mas é a verdade, né? Então, quando você tem esse apelo, né, de tornar a escola como um espaço de democratização da organização econômica e social, passa também pela nova qualificação que a sociedade dá à escola e que nós, professores, também damos à escola. Porque, muitas das vezes, a escola ela está lá encastelada, ela não estabelece uma relação, não cria um espaço democrático interno e nem permite que a sociedade esteja ali dentro, porque ela está encastelada, ela também está fora da vida da sociedade. Então, a educação, quando permite que
se discuta a questão econômica e social, e essa é a proposta do Papa Francisco também, você não precisa você tem uma visão da ecologia integral, então é possível você estudar educação, economia e sociedade, é possível, né? Não só como uma disciplina, mas como um processo de reestruturação e de criação de espaços de interação, né? Que permita você estabelecer um outro tripé, né? Que aí sim levaria para essa discussão tão importante que o Rudá levantou, que seria a questão da liberdade e da autonomia, né? Então, a escola não seria um espaço reprodutor de desigualdade, mas ela seria um espaço de produção de liberdade e autonomia, refletida em organização econômica e social, sim, mas que garante a democratização e o acesso, tanto para aquele que é o docente como o discente. Agora, esse é o coração, eu creio, do pacto, né, educativo, quando ele dialoga com a área. Eu sou economista, né, e sou professora, e vejo assim que muitas das vezes há uma relação que não é dialógica entre economia e educação e sociedade. É como se fossem questões díspares que estivessem esgaçadas, né? Esgaçadas por quem e por quê? Por uma organização econômica e social que não leva em consideração esses parâmetros todos que já mencionamos, né? Então, partindo para outra... gostaria só de levantar essa questão, né? A prioridade à educação, aqui não estou conseguindo enxergar bem, porque o nosso slide, mas a prioridade à educação, que, na verdade, que volte à sustentabilidade. Agora, não é sustentabilidade econômica só. Vocês observem que a defesa do retorno à aula, a sustentabilidade é econômica. É igual o discurso é o mesmo quando você pensa no retorno, abertura do shopping, ou de um supermercado, ou das lojas, né? ou do McDonald's, a discussão é a mesma, como se você estivesse vendendo hambúrgueres. Então, nesse sentido, eu acho que essa sustentabilidade aqui, também discutida no pacto, é uma sustentabilidade que envolve o bem comum, que envolve o bem-estar da sociedade a partir desses parâmetros, né? Porque não estão nem discutindo aqui que a sociedade tem que ser rentável ou não, nós estamos discutindo assim, se é rentável, promove equidade e igualdade, estabelece relações democráticas, a escola também está consoante com esse processo ou não, né? Então, nesse sentido, o pacto é uma voz, né? Como o Rudá bem disse, é uma voz ampla, aberta, que busca essa interação. E, nesse sentido, o nosso legado, a nossa força, é exatamente romper, não é só romper caixinhas, não, romper estruturas que nos permitam abrir essa discussão com a sociedade e estabelecer parâmetros que correspondam, primeiramente, efetivamente, num pacto. Né? Por isso, o Pacto Educativo Global, onde que a gente possa quebrar estruturas, mas reconstruir outras, com novos valores. Né? E aí que está a grande questão. A gente esbarra na questão da cultura, né? E aí você vê nitidamente que esse processo ele tem que ser educativo, ele tem que ir para a linha paulo-freiriana, ele tem que buscar uma nova configuração social, a gente tem que entender mais de antropologia econômica, a escola tem que ser um espaço para discutir isso, a escola tem que se abrir para discutir a questão da sustentabilidade também, não da sustentabilidade só econômica, de fechar o caixa, né? Ou então de dar respostas àqueles que vêm falando que a crise da sociedade brasileira é causada pelos salários dos professores e dos médicos do SUS. A gente começa a brincar com isso, a rir, né? Porque como tem coragem de falar isso, mas tem muita gente que fala e defende esse discurso em muitos lugares. Então, a partir do momento que a gente vê a escola também com outra valoração, certamente que essa visão de sustentabilidade ela vai mudando, porque nós vamos estar promovendo essa contribuição.
né? A gente sabe que isso é uma construção longa, mas a gente se dispõe a estar com vocês, a discutir sempre. Passando para o último, né? Porque eu estou aí excedendo o meu tempo, não é isso ou não? Rudá, meu tempo acabou já? Temos mais 2 telas. Tá, eu vou ser mais breve. Temos 2 telas. Tá. Essa e a próxima em consideração final. Aí tem então, referência. Né? Aí referência não. Né? Então, assim, então a proposta é preciso questionar a fundo as raízes, né? As causas da pobreza, da desigualdade, das injustiças. Esse é o primeiro desafio. Nós não podemos ter medo de nos confrontarmos e buscar a origem dessa desigualdade, a gente sabe. Agora, criar instrumentos para debelá-la também cabe a nós estarmos presentes nesse processo. E a chamada do Papa Francisco, ela não é uma chamada só emotiva, ela é uma chamada que requer movimento, que requer ação, que requer mais disso que estamos fazendo aqui hoje, né? É desafiadora, né, a construção de comunidades educativas, né, que possam criar um pacto social com o principal objetivo de recompor espaços democráticos de cidadania e dessa palavra maravilhosa que se chama solidariedade, né? Solidariedade difere muito de benemerência, de caridade. A solidariedade, não que a gente tenha que abrir mão da caridade quando um irmão está morrendo de fome ou de frio, né? Que está acontecendo, a gente tem que fazer uma força, assim. Isso é minha visão, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que pensar nos laços de solidariedade, que são tecidos a partir, né, da educação popular, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, dos movimentos indígenas, quilombolas, dos sindicatos, das associações, de todos aqueles que estão comprometidos com esses valores. Quais valores? De construir espaços democráticos de cidadania. E o instrumento que nós temos é a solidariedade. Nesse aspecto, o Pacto Educativo Global, ele nos chama, né? O Pacto Global, né, da Educação, ele nos chama exatamente a discutir solidariedade na escola. Eu mesmo estou numa universidade, né, que é ligada, é uma pontifícia, mas será que os laços de solidariedade a gente consegue tecê-los lá dentro? Ou mesmo uma escola pública, né? Estadual ou municipal, ou mesmo numa escola privada do 2º grau, ou mesmo uma escola infantil, será que esses laços eles não estão esgarçados também? Esse é um desafio posto, né, no pacto. E eu recomendo a vocês que leiam, né, leiam o documento, porque ele é robusto, e ele foi feito com muitos olhares, com muitas impressões, né? E na verdade, essa conclusão aqui, né, que é preciso pensar na contribuição, na formação integral, né, para constituir novos homens e mulheres, né, sob o paradigma relacional dos direitos humanos e que leve em consideração o coletivo e a capacidade criadora do coletivo. E também que seja capaz de construir no cotidiano uma nova praxis de liberdade com autonomia. E aí eu lembro do Amartya Sen, né? Democracia com liberdade, democracia com autonomia. E mais do que isso, né? Com solidariedade. Porque essa palavra, né, ao ser desvinculada dos processos, os próprios movimentos se tornam mecânicos, às vezes, né? Perde-se a essência. E para se ter um pacto de verdade, você tem que mexer na essência. E a essência é a solidariedade, sim. A liberdade individual, pregada no sistema democrático, nesse sistema que a gente vive, ela reafirma o papel do individualismo
reafirma o lugar do indivíduo e retira o lugar do homem na polis, como bem disse o Rudá. Retira o nosso direito de exercer a solidariedade e de construir uma sociedade democrática. Nesse sentido, né, o pacto nos convida a remexer nas nossas próprias estruturas, nos nossos próprios vazios e estabelecer uma agenda comum, né? Buscar o bem comum não pode ser uma falácia. Isso tem que ser construído por nós, todos nós, seja na escola, seja no sindicato, seja na universidade, seja no trabalho, qualquer trabalho que você tiver, seja na sua vida familiar. Essa é a chamada do Papa Francisco, e do qual a gente buscou, desde o princípio, dar uma resposta, né? Então, nesse sentido, eu gostaria de finalizar, né, a minha fala, primeiro agradecendo, né, que nós temos que, inclusive, aprimorar a nossa capacidade de comunicação, né? E aqui há uma questão que eu gostaria, né, de dizer, não vou ler toda, porque essa informação vai para vocês, mas eu gostaria de dizer o seguinte: o futuro é dos jovens. Mas atenção, jovens com duas qualidades, jovens com asas e jovens com raízes, jovens com asas para voar, para sonhar, para criar, com raízes para receber dos mais idosos a sabedoria que nos dão. Por isso, se tivermos asas e raízes, o futuro estará nas vossas mãos. Tenha coragem de ter asas, de sonhar coisas boas, de sonhar um mundo melhor, de protestar contra as guerras. Por outro lado, de respeitar a sabedoria que recebeste quem é mais velho do que tu, dos teus pais, dos teus avós, dos teus anciãos, dos teus pais. O futuro está nas vossas mãos. Aproveitar para melhorar. Francisco, 2014. Então, essa é a questão, né? Nós podemos nos imbuir desse espírito, né? Numa construção que nos permite, sim, pensar numa outra economia solidária, social, justa, equânime. Pensar numa sociedade que tem valores, que tem um projeto, mas um projeto que não é só econômico, ele é humano, ele é integrador, e ele pensa o ambiente, ele pensa em Gaia, ele pensa na ecologia integral. Obrigada. Agradeço. Obrigada, Tânia. A gente agradece você, eu vou dar muito. Eu estou aqui, assim, ainda impactada com os debates, gente. A gente tem sempre expectativa, mas é tão bom quando as expectativas são ainda superadas, né? E olha que são altas. Quero aproveitar também, gente, para agradecer a Articulação Brasileira pelo Pacto Educativo Global. O pessoal da comunicação está ajudando muito a gente, o pessoal do GT de Comunicação Nacional, está transmitindo lá no YouTube. Então, queria fazer esse agradecimento também, né, público. Agradecer a Jennifer, que é assessora da comunicação da ADPUC. Eu nunca sei se eu estou falando certo, a ADPUC, tá certo? ADPUC. Desculpa, obrigada. ADPUC presente. Aí, agradecer, assim, né, então, tanto na fala quanto no suporte técnico. É muito bom a gente, as tantas organizações, né, gente, se eu for falar que são mais de 20, mas a gente coloca até a listinha depois. Quem quiser também tiver interesse, pode mandar mensagem falando, né, que quer ajudar a construir. A gente deve enraizar isso, porque a gente precisa construir um novo processo, né, para dentro da educação, tudo isso que a gente debateu aqui, e isso tem que ser enraizado, né, tem que ser... eu vim também da igreja, de vez em quando eu falo isso, né, na igreja a gente aprende que a boca fala de onde o pé pisa, né? Daquilo que o coração está cheio de onde o pé pisa. Então, para modificar, transformar qualquer realidade, a gente tem que estar em cada cantinho de chão, assim. Queria dizer que agora a gente vai abrir as falas